Olá, Mirante, tudo bem? Esse livro, o livro de hoje aqui do Clube do Livro, que oficialmente ainda não tem o nome, mas eu já estou pesquisando algumas alternativas. Esse livro, eu indico ele no nosso curso Semente, que é sobre gestão de projetos para empreendedores. E essa semana não seria sobre esse livro. Eu iria falar sobre o livro Garra, que vai ficar para a próxima semana. E é um combo de sincronicidades. Então, por exemplo, o livro da semana passada foi o livro que fala sobre intuição, que é o Blink. E este livro, literalmente, fala sobre a prática da intuição num projeto. E eu já finalizei o livro Garra. Estou lendo 3, 4 livros muitas vezes simultaneamente, só que eu leio um trecho por dia, porque realmente, vamos dizer assim, quando eu foco em leitura, eu escaneio boa parte do livro e uso a intuição realmente para ler e foco nos pontos principais. Então eu não leio o livro 100% letra por letra, mas enfim. De qualquer maneira, a minha atenção ela vai para os pontos principais. Esse livro aqui eu li em 2023, e aí lendo Garra e pensando já na estrutura, eu já tinha feito até a capa do YouTube, para você ter ideia, e aí que entra essa intuição e essa sincronicidade. Aí me veio na cabeça, grava sobre o livro 100 Dias Entre o Céu e o Mar, do Amir Klink. Esse livro, todo empreendedor deveria ler. Primeiro, porque empreender é um comportamento. E esse comportamento empreendedor literalmente tem a ver com navegação, porque tinha a ver com os desbravadores que se lançavam ao mar. Opa, caiu aqui o vento, agora vai chover. Pera só um minuto. Ao vivo é assim mesmo, né? E pode ser que caia de novo, mas eu pauso aqui, levanto. E então, esse inclusive fala sobre o abraço e os problemas, o primeiro ponto. Então, esse livro, ele me veio exatamente como uma intuição, ó, grava sobre ele primeiro. Por quê? Gente, eu vou dizer que empreender é literalmente essa navegação do seu mercado. E esse livro ele mostra muito sobre projeto, tanto que eu indico ele mais no curso Semente. De qualquer maneira, lógico, você pode ler em qualquer momento. Só que quando você lê num contexto, isso aumenta o seu potencial. Eu gosto muito de descobrir livros e muitas vezes eu tenho, por exemplo, um arsenal online de diversos livros. E esses livros eu dou acesso para quem faz o nosso curso Aprendendo a Aprender. Porque quando você melhora o seu processo de aprendizagem, você consegue ter pontos de alavancagem. E aí livros, eles são registros de muitas histórias, de histórias que as pessoas viveram. E a história do Amir Klink é muito louca. Sinceramente, imagina uma pessoa criar um projeto para atravessar o Atlântico. E ele fez esse feito em 1984, ou seja, faz um bom tempo. Só que o livro é praticamente um relato, né? Ele não é um diário de bordo, mas ele fala da experiência de ter decidido e o que fez ele ter sucesso para essa travessia. Então, é sempre, para mim, pelo menos em nível pessoal, eu já sabia sobre, na época, foi uma das temáticas da Masterclass do Market Hunt. No Market Hunt é o nosso ecossistema de gestão empresarial. E foi bem quando eu comecei a dar temas macros para as Masterclass. É tipo assim, a Masterclass é um encontro dos clientes que fazem parte lá, né, da aquisição do Market Hunt, e aí a gente se encontra uma vez por mês, onde a gente faz um aprendizado por equivalência. Então a gente usa analogia para aprender. E aí eu sempre uso matemática macro. Então naquele ano 2023 foi sobre navegação. E aí esse foi o livro central. Esse ano, por exemplo, em 2026, vai ser sobre movimento, vai ser sobre arte, música, e aí o nosso foco vai ser em Van Gogh. Então, eu sempre uso essas temáticas porque isso faz a gente ter mudança de perspectivas. E esse livro ele é muito
rico nisso, tá? Nessa questão de você começar as coisas e finalizar as coisas. E é por isso que a palavra-chave dele para mim é acabativa. Porque não basta você ter uma ideia, você precisa praticar o PDCA, ou seja, planejar aquilo, executar aquilo e ir melhorando aquilo e fazer um aprimoramento disso. Então, o próprio projeto do Amir Klink, que ele deu o nome do dossiê amarelo, o projeto é um alinhamento de intenção. Então, quando você está envolvido com um projeto e você começa a criar aquele mundo, literalmente, isso na primeira dimensão, né? Literalmente você está criando já a quinta dimensão, que é um outro lugar. Só que nessa primeira dimensão você está com uma intenção, você está captando informações, recursos, então você começa a ter uma egrégora de informação e as informações começam a vir para você, e esses relatos no livro são muito ricos, porque eu passo pelo mesmo cenário. Quando eu olho os negócios como projeto, e desde quando eu comecei a empreender, e eu fiz a pivotagem do meu negócio, né, para a Borelli Academy, eu já olhava tudo como projeto, inclusive o próprio Market Hunt, que literalmente é como se fosse um barco. Então, eu tive que construir esse barco e todas as informações que compõem ele, quando você está envolvido com o projeto, você começa a acessar informações e as coisas começam a vir para você que parece que é mágica, mas na verdade é sincronicidade, porque você está com uma intenção de algo e as informações vêm até você, e isso acontece com ele. Então, isso é a prova de que quando você está envolvido de coração, de mente, com o projeto em si, as coisas vão vir. Então, primeiro, não adianta só pensar e não finalizar. Por isso, quem empreende precisa entender do projeto empresarial, que é o que a gente ensina, né? Não só ensina, como mostra como fazer aqui na empresa. E esse projeto empresarial, ele tem começo, meio e contínuo, porque um negócio você tem a fase de construção, de habitação e manutenção. É exatamente a ordem de uma casa. Você vai construir uma casa, acabou, tá pronto? Não, agora precisa habitá-la. Uma vez que eu estou habitando o ambiente, começa a ter manutenções necessárias. E aí é onde você vai fazendo ajustes. Aí às vezes você faz um puxadinho ali, ou então você decide trocar de casa, porque a casa ficou muito pequena para o seu momento de vida. A lógica é a mesma, Então, para construir essa casa, essa fase de construção, é um tempo médio aí de 7 anos, que é o período aí do primeiro setênio. E cada ano desse setênio, você tem um ápice que você deveria olhar para o seu negócio. Então, se você está passando, se você empreende sem o projeto, fica muito desafiante para você. E aí você começa a ter incertezas de, será que eu estou no caminho certo? Então, onde que eu estou com base onde eu quero chegar, percebe? Então, ter essa consciência auxilia demais no sucesso, pelo menos da primeira fase, que é essa estruturação. A gente, por exemplo, o ano 2026, que está no começo, a gente está no último ano desse setênio, ou seja, os últimos 6 anos a gente veio construindo e dentro do nível que nós estamos, só que ainda é fase de construção. A gente ainda não está habitando 100%, ou seja, a gente não está usufruindo de toda essa construção. Claro, a gente faz o uso devido, né? Mas não tanto no seu potencial. Então, estar consciente dessas fases de projeto ajuda a gente a focar no que precisa ser feito. E isso nos leva, então, a alguns pontos aqui que eu trouxe para despertar a sua mentalidade aí para você, ou agora, ou no momento certo, e aí cada um tem o seu momento, mas eu super indico você ler esse livro se você tiver na dúvida, por exemplo, de continuar com o seu projeto empresarial. Não desista antes de ter todas as informações que você precisa para continuar seu projeto. Então, por isso que eu sempre, o pessoal que chega aqui, eu falo, quanto tempo você tem de negócio? Se você tem menos de 7 anos, você entra na fase de, você não vive, você não aprendeu ainda o mínimo necessário e não faz o mínimo necessário. E aí, quando eu faço a outra pergunta, tá, se fatura base 50 mil mês,
faturo. Meu, não tem mentalidade, não tem habilidade, não tem estrutura ainda. Então, às vezes a pessoa ela tem até mais de 7 anos, mas ela tem que começar meio que construir o projeto dela com a bagagem do que ela tem. Mas é melhor ainda fazer isso, mesmo tempo tendo passado, do que nunca fazer e nunca saber para onde ir, e o tempo vai passar de qualquer jeito, tá? Então, um dos aprendizados aqui do livro, e assim, gente, é tanto aprendizado, que eu falei assim, nossa, o que eu vou levar para o vídeo? Eu trouxe esses pontos aqui, mas eu também trouxe alguns trechos do livro em outros slides aqui. E uma das coisas que eu achei impressionante, assim, de modo tudo é impressionante, tá? Mas o macro é abrace o problema. É um dos pontos que tem no livro. Por quê? Ele ia atravessar o Atlântico, ele ia atravessar o oceano. E o que acontece no oceano? Muito movimento, ondas, chuvas. E ele precisava lidar com essa flexibilidade. O barco ele é mais rígido. Em dado momento, no momento certo lá do livro, também não foi de uma hora para outra, foi um desenrolar. Um engenheiro, que no caso ele foi em busca, né, de profissionais que podiam, logicamente, agregar ali com o projeto, e ele ia precisar de um barco. Se tem uma coisa que ele ia precisar, e a escolha dele era fazer a travessia ainda num barco a remo. Gente, ou seja, o projeto já é desafiante e a situação, ou seja, para ele sair do lugar precisava dele, do mecanismo dele, né? E aí, um dado momento, esse engenheiro náutico, aeronáutico de aeronave, acho que era náutico mesmo, não lembro agora exatamente, falou, olha, o ideal seria construir um barco que vire, porque perante as tempestades, então ele falou assim, interessante. Então essa questão de abraçar o problema é enxergar que, tipo, isso vai ser um grande desafio. Por que não dançar essa onda? E aí foi desenvolvido um barco para tombar. Aí eles fizeram até um comparativo com aquele João Bobo. Sabe quando você derruba o João Bobo ele volta de pé? Porque ele tem lá um contrapeso que faz com que ele balança, mas ele não cai. Então esse é um ponto muito interessante, porque se tem uma coisa que você vai ter enquanto empreende, são problemas, porque problemas são projetos que não foram resolvidos. Então imagina o seguinte, para o seu negócio poder chegar em algum lugar, várias partes dele precisa estar funcionando. Como, se você olhar ele realmente como um mecanismo, você facilita muito a sua jornada. Por isso que a gente tem o Market Hunt, porque eu desenhei o mecanismo e falo assim, ó, isso aqui é o mínimo de um máximo. Não contempla todo um negócio, mas para você sair de um ponto para outro, pelo menos para ir em busca desses números, né? Você precisa enxergar e fazer as gavetinhas que a gente tem lá no sistema. Então, é aceitar que dói menos. Olha, peraí, eu tenho que resolver isso, resolver isso, resolver isso, resolver isso. E conforme você vai resolvendo, você vai entendendo que você tem conhecimento até um ponto. Aí, muitas vezes, você precisa de outros profissionais para agregar no seu negócio. É tão lógico que quando às vezes a gente conversa com alguns especialistas que estão envolvidos com o negócio, gente, parece que a pessoa, não sei, está dormindo no ponto. Então são coisas que às vezes assim, ó, tem coisa que você sabe e é por isso que você executa, tem coisa que você não sabe. A pergunta é, o que você não sabe? E às vezes a pessoa ela não sabe o que ela não sabe. Então a gente tem que reconhecer que a gente não sabe determinadas coisas. Só que um empreendedor, ele à frente do projeto, né, independente se é MEI, se é ME, se é especialista em determinada área, se é advogado, se é consultor, se é corretor, ele precisa entender o seguinte: você, quando está à frente do negócio, você não é só o especialista, você tem que ser o gestor. Então você tem que conhecer o projeto como um todo. E aí que começa os gaps da maioria. Não ter esse projeto em mãos. Porque você não tem que saber tudo, mas você tem que conhecer sobre tudo. Porque se você não tiver o conhecimento do projeto, você não sabe contratar, inclusive, quem executa algum ponto, como o Amir. Falar, eu tenho a intenção de atravessar o Atlântico. Até onde eu vou? Ó, meu conhecimento vem até aqui. Putz, o meu barco seria XYZ, mas eu vou consultar um especialista, vou atrás de alguém que é especialista nisso para, ó, eu preciso, né? E aí falou, só, meu filho, esse barco aí não vai funcionar não, o ideal vai ser um que tomba.
E aí, assim, desconheço isso. Ele é especialista, tá, vamos desenvolver esse projeto, quanto custa aí? Custa X, custa Y, bora. E aí, ou ele pagou, agora eu não me lembro exatamente o que ele falou, se ele pagou, se foi porque são várias, gente, situações. Então ele tem que ele está dizendo? E por que eu estou falando que a gente tem um curso que chama Semente? A semente da natureza, tá? Qualquer semente, ela já é um projeto pronto. Porque a semente, ela tem um encapsulado de informações. Então, por exemplo, se você quer colher limão, você precisa de uma semente de limão. Porque aquele é o projeto que vai gerar o limoeiro, que consequentemente vai gerar os limões. Não é uma lógica da própria natureza? Então, se eu quero uma empresa de sucesso, eu preciso construir a semente disso. E aí, conforme eu vou semeando algumas partes, né? Então, grandes projetos têm vários mini projetos, subprojetos, assim como atravessar um oceano. Então, uma coisa foi o barco, outra coisa é, tá. Aí ele começou a buscar o que não deu. Outras pessoas tentaram atravessar o oceano e não tiveram sucesso. E aí ele foi ver qual era o fator que fazia com que eles não tinham sucesso. Um dos fatores, sabe qual era? Alimentação. Porque você vai ficar 100 dias num projeto atravessando o oceano. Você vai comer o quê? E aí foi feito uma outra etapa, um outro projeto dentro desse projeto para que ele pudesse ter uma alimentação ideal. Só que olha o tamanho do barco, não dá para levar frutas, legumes, né? Não vai ter refrigeração. Então foram várias coisinhas que ele foi resolvendo para que ele pudesse ter sucesso na jornada dele. Então, é um livro, gente, isso aqui, em vez de você ficar vendo, sei lá, rede social, lê esse livro. Eu sei que você está vendo esse vídeo através de uma rede social. Até porque a informação precisa chegar até você. Mas se chegou até você, lê esse livro. Esse ano ainda, em algum momento aí da sua jornada. Então ele fala, ó, abraça o problema. O que é abraçar o problema? Identificar o projeto, até onde você vai, até onde você não vai, e começar a resolver os pontos de diferença. Essa é a lógica que eu adoto, por exemplo, no Marketing Hunt. Então, quando eu fiz o mapeamento de todos os pontos que o negócio precisa ter mínimo necessário e que está abaixo desse número de 50 mil mês, falei, é isso aqui. Se eu faço isso aqui continuamente, então tem coisa que requer a minha operação, tem coisa que requer análise de dados, tem coisa que requer movimentos no mercado e tem coisa que requer pessoas. Eu sendo a primeira. Quando tudo isso está fluindo, ele começa a funcionar comigo, depois ele começa a mudar de patamar. E aí que entra, a gente precisa identificar os gaps que a gente tem. E isso nos leva, quando a gente está envolvido com o projeto, e eu sinto muito isso, tá? No sentido de, eu passo isso daqui, provavelmente você que está no seu negócio passa também, e aí você pode deixar o relato nos comentários, mas quando a gente está envolvido com o projeto, começa a vir informação que você fala, gente, eu estou no Big Brother, visível, alguém tá, eu tô olhando por mim, eu tô vendo minha vida lá no céu, porque tem coisa que parece que veio realmente assim, tipo, ó, tá aqui. Ó, essa é a pecinha que tava faltando, essa aqui é aquele parafuso que tava faltando. O tanto de sincronicidade que ele teve nesse projeto, desde o, tá, eu vou partir de onde, eu vou chegar aonde. E aí imagina você partir de um lugar que você nunca esteve. E aí você começa a receber informação sobre isso antes de estar lá. Ou seja, o gap, e isso nos leva ao vídeo anterior, da semana passada, que é a questão da intuição. Existe a informação que você está acessando agora, mas o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, sei lá, começa a buscar e se conectar com informação em nível invisível. Isso é a sincronicidade, as deusidades, as deucidências, né? E esse dossiê amarelo que ele fala é o projeto, porque ele escreveu o projeto, é como escrever um procedimento de tudo que tem que ser feito nos mínimos detalhes. É literalmente especificações de projeto. Porque ele foi criando esse dossiê como um grande manual. Tem um filme, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dele, é com a Sandra Bullock,
E se eu não me engano, é que eu sempre esqueço o nome do filme. Deixa eu ver aqui no celular rapidinho. Pelo seguinte, esse filme, eu vou colocar aqui o filme com Sandra Bullock no espaço. Deixa eu ver, no espaço. Gravidade é o nome do filme, Gravidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Gravidade. Esse filme, ele fala, é um projeto, gente, maravilhoso esse filme também. Então imagina, beleza, a NASA, né, vai fazer isso, a NASA ela é mestre em projetos, tá? E tem um momento lá do filme que ela tem um problema durante, né, já lá no espaço, já lá na estação espacial, e aí ela corre ao procedimento. Porque por mais que eles passam por treinamentos e treinamentos e treinamentos e treinamentos, um procedimento ele serve como um ponto de apoio para que eu possa resgatar qual que é o dossiê, o que está no dossiê, né? E tem um outro filme também que tem a ver com a questão de ir para fora do planeta, que é o Perdidos em Marte, com o Matt Damon. Ele também consulta manual, para você ver o quanto é importante manual. Aqui a gente trabalha, tem, por exemplo, o Market Hunt, que é um ecossistema, então ele é um projeto macro que o cliente adquire para implantar no negócio dele, mas é um processo mais self-service, vamos colocar assim. Lógico, tem toda a metodologia de como que você tem que fazer, mas a gente tem a consultoria nexialista em gestão empresarial, que é quando eu atuo diretamente no cliente, e aí eu tenho um mapa, né, que daí é um mapeamento, eu chamo ele de blueprint, onde eu já desenhei como se fosse a planta dos pontos que a gente precisa ver durante a consultoria. E aí, o que eu vejo no cliente? Primeiro eu faço o levantamento do ponto de alavancagem, ou seja, ó, neste momento, no seu cenário, de todos esses pontos aqui, onde que está o gap? Ah, o gap está aqui. Por que isso é importante enxergar? Porque a pessoa já está em funcionamento. Então eu preciso ver qual é o ponto que leva a gente a dar um passo naquilo que tudo que a pessoa já tem. Não se constrói do zero, né? Hoje, para a gente pegar um projeto de consultoria, são empresas que já estão em andamento, ou seja, a casa já foi construída, a pessoa já está habitando, são os pontos de manutenção, vamos colocar assim. Então, mesmo que tenha que ser visto tudo, ainda assim tem um ponto de partida. Por quê? O dossiê, no meu caso, o meu é azul, né? E aí, uma das coisas que é construído, inclusive, quando a empresa não tem, principalmente, são os procedimentos e os processos. Porque o nosso cérebro precisa economizar energia. Então, se você cria o procedimento, você não precisa pensar, então você gasta um tempinho mais construindo, e conforme você vai usando, você vai se tornando o próprio procedimento. Mas o procedimento, ele é o antifalha. Ele é ali o antídoto para que, tipo, sabe aqueles dias que você tá cansado? Só segue o procedimento. Então, eu já faço isso comigo, né? E eu aplico isso no cliente, porque na hora que a gente começar a ter colaboradores, é só seguir o procedimento. As pessoas são treinadas em cima dos procedimentos. Até que ela aprenda, até que ela se torne, crie os hábitos, leva um tempinho. Então, o procedimento ele serve como exatamente esse ponto de apoio, né, essa boia. Então, esse dossiê dele, que ele criou, ele recorreu ao dossiê, porque nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Mesmo você tendo um dossiê, nada como a realidade. E foi o que aconteceu com ele. Ele tinha toda a informação teórica do projeto, inclusive o que poderia dar bom ou não. E aí a pessoa tem que. O projeto requer você ser preventivo. É você pensar em situações que podem acontecer e tentar falar, ó, se acontecer eu faço isso, se acontecer eu faço aquilo. Mas nada substitui a experiência em si do projeto. E é onde você vê que, tipo, putz, aquilo poderia ter sido melhor, ou então ó, aqui eu acertei ou não. E é assim que se cria viagens, desbravamentos, né? Idas para o espaço e assim sucessivamente. Então, procedimento se provou-se necessário aqui. E ele levou 2 anos para fazer esse procedimento. 2 anos. Porque é o P do PDCA. PDCA é o acrônimo de um circuito, né? Primeiro eu planejo, aí eu vou tirar do colo com base o plano,
Aí eu vou checar se com base naquilo que eu estou executando e com base no que foi planejado tá ok, né? Eu preciso ter esse contraste. E aí eu vou fazendo melhorias e aí você vai avançando. Por isso o bendito Kaizen aí do japonês, né? Melhoria contínua. Só que eu melhoro algo que já foi construído. Então, gente, construir projeto é muito bom. Só que, lógico, dependendo daquilo que você quer construir, algumas coisas são mais simples, outras são mais complexas. Business, quando a gente fala de negócio, por menor que seja, e para mim, esse menor que seja é faturar abaixo de 50 mil. A gente tem esse projeto, tá pronto. E a gente já fez o P desse projeto. Quando o cliente adquire, ele está adquirindo um plano. E aí ele vai vivenciar a metodologia. E sim, tem a parte do conhecimento, mas tem também a parte prática disso, até porque a gente tem ferramenta, né? A gente tem um software para isso. Porque às vezes tem a pessoa tão leiga que ela fala assim, é curso. Não, gente, curso é isso aqui perto do que é o marteante. Mas tem dentro, porque como é que você vai guiar uma coisa se você não tiver a mentalidade daquela coisa? Porque é metodologia. Então, quando você adquire um projeto, você está adquirindo a metodologia do projeto. E aí você tem que viver aquilo. Então você vai ter que aprender algumas coisas para praticar, igual a autoescola, né? E isso nos leva à rotina diária, porque é um dos pontos que, inclusive, ele fala no livro, e que ele provavelmente não considerou, porque ele já tinha prática disso, ele não considerou isso no dossiê, porque é o seguinte, ó, presta atenção, dossiê é a parte exata, é a parte da teoria. Então você pode colher todas as informações, por mais sincronicidades que você tenha tido, ainda assim é a parte exata. Ele ainda não foi vivido. Quando você vive isso, é a parte humana, que é a mesma lógica que a gente usa. Então, por exemplo, quando alguém adquire o Market Hunt, é a parte exata. A pessoa tem que viver aquilo. E neste viver, ele começa a identificar alguns gargalos comportamentais. E isso é muito rico, gente. Isso é muito rico. Porque tem gente que. Aí que entra o porquê de eu ter gravado esse vídeo antes de gravar o vídeo da garra. Porque você vai ver na semana que vem o livro de chama Garra. Garra, sabe? É determinação. Você tem que ter garra para levar as coisas adiante. Por isso que eu coloquei aqui a acabativa. Então, para que eu possa ter acabativa com as coisas, eu tenho que ter garra, eu tenho que estar envolvida com o projeto. Senão as pessoas mais desistem do que persistem. Tem gente que tem medo de começar a empreender, e quando empreende, começa tudo bugado. E aí fica anos comercialmente falando, né, atrás do. A pessoa quer ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro mesmo, porque a gente vive num país meio doido. Só que tem formas e formas de ganhar dinheiro, porque até o crime é organizado. Então, assim, eu quero ganhar dinheiro, mas qual a forma? Você vai roubar um banco? Você vai se prostituir? Você vai vender drogas, pra não falar. Não, qual é a forma que você vai escolher ter dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro com aquilo que eu faço. Então já é um projeto. E esse projeto, você precisa entender do projeto. Por isso que a missão do Market Hunt especificamente é transformar especialista em gestor. Para que daí ele comece a interiorizar isso com um projeto, né? Pronto, que a parte que a gente já fez esse trabalho, levou 6 anos, já está pronto. E a partir disso ele começa a se transformar num nexialista. Depois num governante, porque a empresa tem que avançar. Então, o primeiro passo para essa mudança é o especialista se tornar gestor. Ponto. Depois é depois. Se você não passar por essa primeira fase, não vai ter a governança. Não vai ter. Eu já sou nexialista, eu não sou governante ainda. Porque a governança significa que a empresa está funcionando já sem mim. Mas eu sou nexialista a ponto de fazer nexo causal, como por exemplo nesse livro. Eu li um livro, ia fazer do outro, já fiz a conexão, falei assim, esses 3 aqui já do começo do ano são maravilhosos. Isso é ser nexialista, você faz interconexão com a informação. E eu não preciso de IA para fazer isso. É inteligência natural. Porque você vivencia essas coisas. Quando você vivencia as coisas, você faz interconexão das coisas. E todo mundo é capaz de fazer isso no seu negócio, né? Só que precisa vivenciar mais o negócio. O especialista, muitas vezes, ele está envolvido demais com o operacional dele. Então, ele não tem essa visão macro. Fala, mas eu não consigo, gente. É questão de escolher. E aí, sim, vai ter que fazer alguns ajustes, pequenos sacrifícios para poder sair de um ponto para outro, né?
Então, uma das coisas que ele adotou foi a rotina. E por isso que o nosso primeira habilidade dentro das habilidades, né, das skills, é a gestão do tempo. Porque se você não organiza o seu tempo, você não organiza mais nada. No vídeo anterior eu falei sobre o TED. T começa, né, o resultados, os primeiros resultados que você precisa ter no seu negócio é o TED. E o T é de tempo. Então, na primeira dimensão, gasta-se TED. Você não tem recuperação do tempo porque é caos. Só que quando você investe esse seu próprio TED, você vai ter de volta o TED. Então você acaba tendo mais tempo porque está investindo em conhecimento com o método da quarta dimensão. E aí foi quando ele adotou uma rotina, e isso ele não tinha mapeado inicialmente no dossiê, foi quando ele percebeu que falou, peraí, para eu ter sucesso daqui eu preciso otimizar isso. E aí foi onde ele adotou um processo literalmente CLT. Não, vai ser de tal hora, com tais horários de pausa, não sei o que lá. E ele começou a ter produtividade. Porque o povo tem medo de produtividade. Porque tem gente que tem preguiça de trabalhar. Essa é a verdade. Como muita gente não está envolvido com aquilo que ama, com aquilo que gosta, as coisas pesam. Só que quando você está envolvido com aquilo que você ama, e você está envolvido no projeto, acontece exatamente como ele, nos trechinhos aqui que eu vou mostrar. Você fala, não tem nem como voltar para trás, só tem que avançar. E aí você vai buscando melhoria para aquilo acontecer de fato, porque já que começou, agora quando você está numa coisa que você não gosta, que você está por sobrevivência, literalmente até os desafios fica muito mais desafiante. Agora quando você está envolvido com algo que você entregou a sua vida, a sua atenção e a sua intenção, e tipo assim, tem que acontecer e eu vou fazer o que tiver que ser feito para acontecer, esses empecilhos, você abraça o problema, porque causa treino. E a vida ela é pedagógica. Então você, na pior situação, você ainda está aprendendo. Você está perdendo, mas você está aprendendo. Aprendendo sobre você, aprendendo sobre o projeto, aprendendo sobre... E isso é enriquecedor. Agora, se você não está envolvido com uma coisa que você gosta, fica difícil. Como é que eu faço para isso acontecer? Você aprende a gostar daquilo que você faz. Eu já estive numa empresa que eu não via a hora de ir embora. E eu chorava, porque foi minhas retinhas finais, assim, antes de sair do CLT. Eu até chorava na hora que estava dando o horário, que eu já falei assim, eu não aguento mais isso. Só que daí eu parei para pensar, eu abracei o problema. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer, porque eu me propus fazer, porque na pior situação eu tô aprendendo. Então aí eu saí do nível coitadismo e fui, né, para outro patamar. E também não fiquei muito tempo porque o projeto já não estava mais desenrolando. Então são coisas que às vezes assim, eu não faço o que eu amo, então aprenda a amar aquilo que você faz, porque na pior situação você está aprendendo, mas defina para onde você vai, cria um outro projeto e às vezes você vai ter que pegar o machado e cortar e assumir riscos, porque empreender também é assumir riscos, você não tem certezas, mas você tem que ter algumas informações sobre o seu mercado, tem que ter algumas informações sobre o próprio mercado, independente do seu mercado. Senão você fala, todo mundo come, aí você decide abrir um restaurante. Mas você não tem aptidão, você não tem paciência, você precisa ter alguns conhecimentos, além do óbvio ali. Porque os bastidores, muita coisa acontece, né? E aí entra aqui um ponto que ele falou, o maior risco que ele correu, que eu amei, é não começar. Ele falou que o maior risco que ele correu o projeto tá pronto. Ele não dá o start. Gente, então imagina, 2 anos de projeto. E falou assim, eu nunca coloquei esse projeto no mundo. Esse foi o maior risco. Ele falou, esse foi o meu maior risco, porque sair dessa inércia, enfrentar o medo, enfrentar a insegurança. Tem uma estatística, que eu não vou dar fontes agora, mas isso é do Sebrae, está em torno de 25% o número de pessoas que não começam o negócio com medo. E por quê? E a pessoa tem que ter medo? Não, ela tem que ter receio, sim. Por isso que compreender antes ajuda você a minimizar a barreira. E hoje a gente tem solução para isso, eu vou te mostrar daqui a pouco.
Então, se você está na fase tipo, eu estou CLT, pensa em empreender, a gente tem uma imersão que você pode fazer que te ajuda a ter uma ideia sobre esse todo. Porque ela serve para quem, inclusive, está empreendendo e fatura abaixo de 50 mil. Então, mesmo se você não está empreendendo ou está empreendendo e está dentro dessa faixa, essa imersão aí serve para você, tá? E aí tem um relato que eu falei assim, olha, realmente aqui a gente tem que bater palmas por Mir Klink. Ele é uma referência de um homem brasileiro, um civil, que criou um projeto, fez o que tinha que ser feito e fez o que tinha que ser feito. Ele teve acabativa. Gente, 7 dias de tempestade. Teve um momento lá que ele teve que ficar 7 dias dentro do barco. Eu é tipo assim, é cada um do seu cada um. Por isso que eu falo, cada um tem que saber onde seu calo aperta. Eu tenho claustrofobia. Eu já tava tendo assim, meu Deus. Eu já fiquei, meu Deus, porque a mente tem que estar forte. Então não é só o projeto, a mente tem que estar forte, porque vai ter tempestades. Então, aí você fala, será que eu consigo preparar a minha mente antes? Não, você vai preparando no decorrer. É no decorrer do processo que as coisas vão acontecendo. Por isso que sim, terapia é no mínimo necessário, porque existem fases desse projeto empresarial que requer você lidar com suas próprias sombras. Então, quando as coisas estão dando tudo bem, tá tudo muito lindo. Na hora que começa a dar errado, que é o BO. Porque daí você percebe que você não consegue avançar, porque dentro de você tem algo que te impede para avançar. E aí você fala, como é que eu vou saber? Você não sabe, se você soubesse, você já tinha resolvido. Você vai ter que buscar ajuda. Então, a mente forte, a saúde mental do empreendedor, ele é essencial. Por quê? Porque você é o condutor desse navio aí, nem que for um barco a remo, né? Então, alguns trechos de aqui da minha gestão, inclusive do conhecimento, porque esse livro ele estava mapeado a gestão do conhecimento dentro da nossa gestão do conhecimento no Marketing Hunt. Então, alguns pontos aqui que eu vou destacar. Planejamento e alinhamento de intenção. Eu sempre falo sobre isso, porque se tem uma coisa que quando o cliente ele entra no Marketing Hunt, ele precisa ter consciência, quando se trata de gestão empresarial, é planejamento. E planejamento é uma lacuna comportamental de muitos empreendedores. Não é todo mundo que tem essa habilidade. Porque, gente, planejamento requer você olhar o todo. A gente tem um olhar da quarta dimensão. Então, o que eu fiz nesses últimos anos para o Marketing Hunt foi esse planejamento aí que levou tempo. Então, hoje o cliente ele compra a planta da casa, né? Para ele construir ou reformar, dependendo da fase que ele está. Então, quando ele começou a se envolver com o planejamento, que é um alinhamento de intenção, começou a acontecer algumas sincronicidades. Por exemplo, eu listei aqui, revista com a matéria Namíbia. O cara da França, o cara do rádio, o amador, que era descendente da costa que ele iria sair. Carta marítima do abajur com as informações do porto de Luderix, que ele ganhou do seu primo. Então, assim, ele partiu da África, de Luderix, que fica, se eu não me engano, lá na Namíbia. E quando ele chegou nessa fase de tipo assim, qual vai ser o ponto de partida, ele fazendo os estudos e as pesquisas dele lá, veio revista falando, assim, gente, isso nada, veio uma revista, uma amiga que assinava lá, mandou para ele, e na capa era a matéria daquilo que ele estava pesquisando. Aí teve um cara no rádio amador que ele estava buscando um rádio e de repente ele viu um anúncio, entrou em contato com o cara e esse cara era descendente exatamente do lugar que ele ia partir. É tipo assim, é uma coisa que você fala, realmente a gente tá num Big Brother sendo visto, né? E tem coisa que parece que tem que acontecer. Aí parece que um primo dele que mandou um abajur com temáticas náuticos de presente para ele e tal. Mandou, ele abriu, caiu, tipo assim, tá aqui, blup, um mapa, exatamente a peça que faltava para ele fechar essa parte. Então, tipo assim, sabe, sincronicidades. Comigo já aconteceu tanta sincronicidade, vocês nem imaginam. Aí é outro papo, é outro vídeo, é outro momento, tem que ser daí um vídeo palestra, o vídeo palestra, falar sobre sincronicidades. Porque é muita coisa que você fala. Eu devo estar me vendo no céu, não é possível. Então, é muito rico, gente. Leia esse livro, por favor. Uma vez na sua vida. Minha contribuição com a humanidade.
Então aqui, ó, era preciso vencer o medo, e o grande medo, meu maior medo da viagem, eu vencer ali, naquele mesmo instante, em meia desordem dos elementos e a bagunça daquela situação. Era o medo de nunca partir, sem dúvida, esse foi o maior risco que corri, não partir. Porque quando ele começou a praticar o projeto, esse ponto de partida lá de Luderix, aconteceu algumas lacunas lá, que não estavam previstas em projeto. Por quê? São situações humanas, né? E aí isso quase que impediu ele dele não conseguir dar o start, porque ele tinha que dar o start também no momento certo. Então, ele colocou, falou assim, ó, o maior medo foi de, tipo, ó, depois de tudo isso, não vingar, né? Finalmente, meu caminho dependeria do meu esforço. Ok, uma vez passando, né, e dedicação. E isso aqui tem a ver com garra. O livro Garra, ele mostra exatamente isso. Então, quando você vê o vídeo, né, do próximo Clube do Livro, quando você ver o vídeo sobre eu falando de Garra, e você viu esse vídeo antes, você vai fazer a sincronicidade, a conexão, tá? Então ele falou assim, ó, decisões minhas e não de terceiros, eu me sentia suficientemente capaz de solucionar todos os problemas que surgissem, de encontrar saída para os apuros que eu porventura me metesse. Porque como ele tinha um projeto e ele já tinha passado pela fase de tipo permissões, ó, você pode ir, ele teve que assinar inclusive um contrato lá, uma cláusula, ele teve que fazer tipo assim, ó, se acontecer alguma coisa comigo, não precisa ir atrás de mim, sabe, um negócio assim para ele poder ser liberado lá da África naquela situação. Não é que você chega assim, eu vou começar a navegar. Tem todo o trâmite, né? Você tem que levar o barco lá para a África, depois teve que fazer, tem que ter liberações. Não é também tão simples, cheguei e vou navegar, né? A situação a bordo era desoladora, o vento ensurdecedor, o mar difícil, roupas encharcadas, muito frio e alguns estragos. Pela frente, uma eternidade para o Brasil. Então, esses aqui são 3 pontos interessantes. No momento de partida, que foi o momento que ele sentiu mais medo de não partir. Uma vez que foi permitido essa autoconfiança, essa garra de tipo, agora depende de mim. E aí, uma vez que você começa o desafio da própria jornada, que é tipo, agora não tem mais como voltar. Eu já parti, eu já tô aqui, agora é comigo. E uma vez que é com você, é ter a accountability. As rédeas são suas, né? Só que tem o trajeto. E o trajeto, gente, o trajeto. O trajeto é outra história. Então, assim como você decide empreender, aí você começa a empreender, você está com a sua especialidade, mas você tem a fase dos projetos. Cada ano é um ano, cada ano é um rolê. E no mínimo, enquanto você não completar consciente e medindo, tá? Aí entra a nossa lógica para isso. Porque o tempo ele vai passar com você ou sem você. E pode ser até que você ganhe muito dinheiro nessa sua travessia. Só que se você não medir isso, se você não gerenciar isso, na verdade você tinha uma atividade comercial. Então, no meu ponto de vista, é melhor focar no projeto e estruturar, às vezes receber menos por isso, mas ter a vivência desse projeto, porque na hora que virar a próxima dobra do próximo setênio, além de você ter bagagem, você tem os dados ali. E aí isso te dá o quê? A construção, a base, o alicerce. Feito isso, você começa a ter a construção aí do seu negócio. Porque você não partiu do nada. Partiu da construção realmente de algo mais palpável. Mas, enfim, é aquilo, né? As nossas propostas, as nossas vivências e as escolhas de cada um. Dias inteiros de calmaria, noites de ardência, dedos no leme, os olhos no horizonte, descobrir a alegria de transformar distância em tempo. Isso é aproveitar o processo. Isso é viver o processo das coisas. Porque você imagina assim, vou começar um negócio. Eu tenho 7 anos só de projeto. É muito tempo. O tempo vai passar com você ou sem você. É melhor você passar envolvido com o projeto do que passar sem nada. Porque fazer algo vai ter que acontecer. Agora, solto, né? E aí, você transformar essa jornada em aprendizado, né? Então, um tempo que eu aprendi a entender as coisas do mar, a conversar com as grandes ondas e não discutir com o mau tempo, a transformar o medo em respeito, respeito em confiança e descobrir como é bom chegar quando se tem paciência. Ninguém tira o aprendizado dessa pessoa. Isso aqui é um conhecimento
empírico. Conhecimento empírico é o conhecimento que você tem vivendo aquela realidade. E para chegar onde quer que seja, aprendi que não é preciso dominar a força, mas a razão. É preciso, antes de mais nada, querer. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo antes do livro Garra, porque o livro Garra ele fala com muita ênfase nesse querer. Não era esgotamento físico o que mais me incomodava, aí já é durante o trajeto, né? Mas o cansaço psicológico pela monotonia do trabalho. Então, o que estava acontecendo? Ele estava fazendo meio que solto. Aí ele falou assim, ó, eu tenho que resolver isso daqui. Foi onde o ponto que ele não tinha planejado no projeto. E aí foi onde ele definiu uma carga CLT, né, um horário inicial, e pausas e tudo mais, e aí ele começou a ter performance. No próprio Marketing Hunt, tá? A gente tem um dos grandes desafios com os clientes é a parte comportamental, porque a parte exata está pronta. Se a pessoa tem autonomia, se a pessoa tem autogestão, na verdade, ela é um processo self-service, é andragógico, né? A pessoa vai lá, tem todo o método, é só pegar e tirar do colo. Mas a parte comportamental, ela é o grande desafio, ela precisa ser lapidada. Por isso que a gente tem a parte, as habilidades que a pessoa vai desenvolvendo. Então, por que ela começa pela gestão no tempo, por exemplo? Quando eu falo começa, são outras soluções, tá? A pessoa, ela adquire isso. Eu tenho que, às vezes, dar ênfase, porque às vezes parece que, é tudo. Não, gente, é uma empresa, é como entrar no mercado. Você tem o Marketing Hunt, aí você tem várias habilidades, você vai comprando, só que você vai desenvolvendo, né? Então, a rotina, sem gerenciar compromissos e atividades de uma maneira que forneça essa dinâmica para você, fica muito longe. Você fica muito longe do seu objetivo, porque o seu TED é o tempo, o primeiro T, né? Agora, a energia, ela vem da organização das informações, dessa otimização do dia a dia. Então, ter essa rotina que fala, mas você trabalha, se você não trabalha, você trabalha para você. Mas se você não cumpre horários com você, com outra pessoa você cumpriria, por que não com o seu negócio? Então, sim, é o que eu falo, abrir a lojinha tal horário, fechar a lojinha tal horário. Entendi a diferença quando você empreende para você, né? Na verdade, você nem empreende para você empreende para o mercado. É que você agora é o dono do projeto. E aí você acaba tendo um pouco mais de flexibilidade, isso é verdade. Só que você precisa também fazer o que tem que ser feito, senão não vai avançar, né? E aqui, para a gente finalizar, algumas imagens de quando ele chegou ali. Gente, ele perdeu 20 quilos nessa travessia. Porque apesar da nutrição, né, ele praticou atividade física durante 90 dias, então o corpo dele entrou num ponto aí bem enxuto, né, os músculos bem definidos. Então, quando a Merklink chegou na Praia da Espera, em Itacimirim, na Bahia, depois de cruzar o Oceano Atlântico num barco a remo, foi recebido apenas por um morador local que perguntou: como foi a pescaria, moço? Aí a inocência das pessoas. O cara chegou lá de barco, ele não sabe de onde ele tá vindo. Então ele falou: como é que foi a pescaria? Aí ele falou assim: eu não pesquei danadão, senhor. Aí, lógico, né? Como sabiam que ele tinha ido, quando ele chegou, tinha alguns repórteres lá. E ainda bem que tinha, né, para fazer esses registros aí. Gente, ele no livro, ele fala como é bom chegar. E o nome da praia, Praia da Espera. Então ele falou assim, ó, quando havia viração de tempo ruim e todas as outras barras se fechavam, era naquela praia que as mulheres dos pescadores vinham esperá-los. E por isso se chama Praia da Espera. O mais lindo nome de praia que eu já ouvi. Está no livro. Então a Praia da Espera fica localizada lá em Camaçari, no litoral norte da Bahia. E para a gente finalizar, essa frase aí faz muito mais sentido, né? Mar calmo nunca fez bons marinheiros, porque tem todos os desafios de exatas, de humanas, da natureza, e é um livro, gente, muito rico, muito, mas muito rico. E assim, é brasileiro, é uma figura nacional. É um exemplo, sabe? Eu vejo que assim, é uma inspiração pra gente. Então, esse vídeo é pra gente não esquecer
que o comportamento empreendedor requer você lidar com diversos pontos. E tem ponto que você desconhece. E tá tudo bem. Então, até a gente que está, né, empreendendo em determinadas fases, vai chegar a fase e falar, desconheço essa fase, esse é o próximo nível, e agora? Como acontece com a gente está numa mentoria que tem a ver com a próxima fase. E eu pago por essa mentoria. Justamente porque eu estou vendo quem já viveu quem vive esse outro cenário, para eu poder fazer esses ajustes. Falar, então você faz isso, eu faço isso, vou ter que aprender isso, então vou ter que fazer isso. Porque quem já passou pela jornada tem muito a nos ensinar. E às vezes é mais fácil do que a gente imagina. A gente pinta um bicho de sete cabeças porque a gente desconhece. Mas quando você começa a viver isso, aí você fala, opa, isso era mais fácil do que eu imaginava, mas é mais desafiante porque você tem, por que eu não fui para essa próxima fase? Então, porque você está navegando. Então tem coisas que você desconhece quando é desconhecido. Então esse livro, ele é para a gente poder lembrar que, tipo, a gente tem referências nacionais. Não precisa ficar olhando para americano, para europeu, para não sei o que. O Amir Klink é uma referência de você começar a planejar, executar, medir, melhorar e ainda escreveu, porque ele deixou um livro. Ele deixou um livro para registrar isso, né? E meu convite para você, porque hoje, no caso, eu estou gravando o vídeo antes da data que você está vendo, mas o vídeo foi ao ar no dia 15/1. Então a nossa imersão gestão enxuta é dia 17. Se você está vendo dia 15 e ainda não fez sua inscrição, esse é o meu convite para você sair de onde você está e pelo menos vivenciar esse projeto. Porque o que eu vou passar aqui para você antecede, por exemplo, o que é o nosso Market Hunt. Mas para você ver toda a jornada que leva para você já fazer algumas configurações no nível que você está. Então, é como se fosse o projeto dossiê amarelo que eu acabei de mencionar, só que numa fase um pouco menor para você ter mentalidade primeiro, e aí você vai conseguir identificar onde que eu tenho que fazer ajustes e para que serviria, né? E como me caberia bem ao nosso ecossistema, que é o plano macro, vamos colocar assim. Então, você pode escanear o QR Code ou na descrição desse vídeo tem um link, você vai clicar, faça já a sua aquisição, automaticamente a sua inscrição vai estar confirmada. Só que assim que você faz o pagamento, é aberta uma página de obrigado e aí lá está o link para você entrar no grupo. Mesmo se você perder esse passo, a gente recebe as notificações e a gente insere você manualmente, não tem problema. Mas só porque tem gente que às vezes faz lá e fecha tudo, não. Calma, respira, não pira, tá? Então, tem essa experiência com a gente. Sueli, eu tô vendo esse vídeo e eu gostaria muito de participar. Não tem problema. Você vai clicar na descrição, fazer o escaneamento normal, e aí você já vai conseguir ver qual é a próxima data, porque assim que a gente finaliza uma data, a gente já cria para a próxima data, porque no ano de 2026, tá? Ele vai acontecer a cada 2 meses. E aí, lá na própria página, ou você pode fazer aquisição direto, ou se você quiser entrar no grupo, aí você rola a página até o rodapé, tem um link que leva você para o Germinar. Aí você entra no grupo, quando a gente tem esse evento, a gente divulga lá outras datas e outros eventos, tá? Mas fica a seu critério. Então, se você tá vendo depois dessa data e quiser participar, já entra no grupo, já fica lá na espera que a gente informa assim que abrir, ou já clica, já faz sua inscrição, porque provavelmente a gente já resolveu isso, do dia 17, então janeiro, fevereiro, o próximo é em março, tá? E é isso, gente. Finalizei. Entreguei aqui a página da imersão. Deixa eu só voltar, que ela estava hiperlinkada, só voltar lá no começo. Entreguei esse vídeo que eu queria tanto deixar ele salvo antes de falar sobre o próximo livro. Leia, e se tipo assim, eu quero ler, mas é muita leitura, coloca no seu planejamento de leitura, porque vale muito a pena. Ou, quando você fizer o semente, essa é a melhor fase para você ler esse livro. Sueli, eu não fiz nenhuma gestão de tempo, por onde que eu começo? É por isso que eu falo, calma, você pode ter tudo na ordem certa. Primeiro, faça a imersão.
por onde começar aqui com a borrelhada? Faz essa imersão gestão enxuta. Ponto. A partir dela, somente vai fazer assim, ó. E aí você vai conseguir enxergar se é um momento, por exemplo, de você ir para o marketing hunt e depois para habilidade, porque esse é o caminho que a gente, inclusive, direciona para os clientes, tá? Porque se você está num projeto, depois fica mais fácil você desenvolver as habilidades. Aí se você desenvolve a habilidade, mas não tem onde executar, isso também é... Então, assim, gente, tudo tem a ordem certa. Porque é projeto é pensado. Só que a gente tem que propor, às vezes tem gente que nesse momento precisa corrigir a habilidade apenas, né? Então tem casos e casos, mas se você não é nosso cliente em nenhum ponto, o ponto de partida é a imersão gestão enxuta, tá bom? Então, gratidão. Se gostou do livro, se gostou desse conteúdo, curta, compartilha, mas deixa um comentário, escreve aí, não passa pelas coisas sem deixar a sua presença, principalmente quando você recebeu de alguma forma um conteúdo, tá? Então até a próxima, que vai ser o Garra. O próximo é sobre o livro Garra.